de abril deste ano, na penitenciária feminina Estevão Pinto, em Belo Horizonte, pelo crime cometido em Juiz de Fora no ano de 2002. Ela foi julgada e condenada em 2009, mas ficou foragida até 5 meses atrás. Em junho passado, a médica apresentou uma carta de proposta de emprego ofertada por um instituto infantil e conseguiu autorização judicial para sair do presídio durante o dia para trabalhar. Na semana passada, Miriam, que é especialista em urologia, deu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Alterosa na porta da penitenciária, depois de flagrada saindo do prédio onde tem um apartamento, no carro dela, com o atual noivo. Eu estou cansada de sofrer preconceitos, estou cansada de tentar arrumar um emprego na minha área e não conseguir. Eu estou cansada de tentar um emprego, um subemprego para mim e ser vítima de discriminação. A justiça descobriu que Miriam não estava trabalhando no tal instituto. O advogado dela alegou que a moça foi dispensada no primeiro dia de serviço, mas que conseguiu depois um trabalho no programa de saúde da família da prefeitura de Ibirité, onde teria começado no dia 4 de agosto. Como não houve comunicação desses fatos e a justiça obteve informação da prefeitura de Ibirité de que a médica não está cumprindo o horário, gerando transtornos no atendimento aos pacientes, o juiz suspendeu o benefício da saída para o trabalho externo ou qualquer outra liberação para sair do presídio até uma avaliação final. Bom, a vítima dessa médica, o ex-noivo, sumiu no mundo. A informação que tivemos é de que ele já passou por diversas cirurgias reparativas. Daqui a pouco você vai ver a explicação de um médico sobre como este trabalho é feito e como deve ser a vida deste homem hoje. Aguarde. A polícia matou um homem que provocou pânico com tiroteio em uma quadra de escola de samba de Juiz de Fora, onde havia um baile funk. Câmeras registraram a confusão na quadra e a tentativa de fuga do atirador na rua. As câmeras de segurança registraram o momento em que o homem sem camisa se aproxima da entrada da quadra. Algumas pessoas correm ao ver que ele está armado. Os seguranças são avisados e a corre-corre também do lado de dentro. O rapaz entra com a arma na mão, some do vídeo enquanto faz disparos e volta dando mais um tiro. Ele segue pela calçada em direção ao carro com os faróis acesos. Bem na hora, um carro da PM passa e segue o homem. Os policiais se aproximam do veículo com o suspeito. Ele tenta fugir e bate ao manobrar na rua estreita. Segundo testemunhas, nesse momento há troca de tiros e o homem morre dentro do carro. Tiago Correia e Silva tinha histórico policial de prisão por envolvimento com tráfico de drogas. Frequentadores do baile disseram à PM que ele brigou no evento, saiu e voltou armado. Eu ouvi os 4 tiros, a hora que eu estava ainda deitada. Aí eu olhei na janela e vi o pessoal correndo. A polícia militar afirma que agiu para proteger quem estava no local. A gente tem que deixar claro que foi uma ação legítima, foi uma ação em defesa da vida deles mesmos e da vida até de terceiros que estavam próximos ao local. Os policiais envolvidos na ocorrência passaram pelos procedimentos legais. Todos os procedimentos de polícia judiciária militar estão sendo tomados. A ação inicialmente foi uma ação legítima dos militares, então agora está sendo feito o auto de prisão em flagrante deles e os autos serão remetidos para o juiz da Justiça Militar Estadual. Em Belo Horizonte, um homem foi baleado numa briga de trânsito no bairro Glória nesse domingo. De acordo com a ocorrência da PM, 2 motoristas discutiram por causa de uma fechada e um deles, que disse ser policial, disparou 2 vezes contra o outro. Uma das balas acertou o celular da vítima, outras acertaram as pernas e as costas. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir dirigindo até o Hospital Alberto Cavalcante. Depois foi transferido para o Hospital João 23. Segundo os médicos, está fora de perigo e se recupera bem. O vigia de uma empresa foi encontrado morto em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi descoberto pelo colega dele, que chegou para o trabalho noturno e percebeu que o cofre com a arma da vigilância havia sido roubado. Ele encontrou o corpo com as mãos e pés amarrados. Na empresa onde aconteceu o crime, o clima é de luto entre os colegas de trabalho do vigia. Entregou o irmão para mim. Essas fotos mostram o momento em que o corpo de Joaquim Borges do Carmo foi retirado do local pela Polícia Civil. Ele estava debaixo desta lixeira e com marcas de violência. Parentes disseram que o vigia foi espancado antes de morrer. O corpo dele foi encontrado atrás da guarita, com as mãos e os pés amarrados. Quem cometeu o crime também levou o cofre da empresa
presa e uma arma que estava dentro dele. Até agora, não há suspeitos para o crime, já que as câmeras de segurança que poderiam ter registrado imagens estavam desligadas. Porque ele era um cara muito tranquilo, muito caseiro. Solteiro. Ninguém tinha motivo para isso, não. Joaquim era solteiro e morava com parentes. Você mandou um vídeo tão lindo para mim. Mandou o vídeo da imagem dele aqui? Não, todo dia mandava um vídeo. Ah, ele mandava um vídeo para você? Ele desejou um bom dia pra gente. Todos os sobrinhos todo dia fazia isso. Na fábrica de caçambas, ninguém quis falar sobre o homicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, Joaquim trabalhava sozinho e desarmado. Ainda na Grande BH, uma mulher foi encontrada morta no meio do mato na zona rural de Esmeraldas nessa manhã. Ao lado do corpo havia uma criança de cerca de 1 ano de idade que chorava muito. O corpo da mulher de 26 anos foi encontrado nesta estrada de terra às margens da rodovia LMG 808, que liga Contagem a Esmeraldas. Segundo a polícia, ela foi morta com pelo menos 4 tiros. O que chamou a atenção da polícia é que bem ao lado do corpo da mulher foi deixada uma criança de apenas 9 meses. A menina estava toda suja de sangue e chorava muito por causa do frio. Criança tremendo muito, com muito frio, né? Que é o que tudo indica. O fato teria ocorrido umas 2, 3 horas antes. Bebê foi trazido pela polícia para o Hospital 25 de Maio, em Esmeraldas, onde deu entrada com princípio de hipotermia. Segundo os médicos, a criança passa bem. A polícia vai aguardar que parentes identifiquem a mulher ou a criança para traçar uma linha de investigação. Moradores que passaram por lá, alguns curiosos, ninguém soube identificar até agora. Não há como identificar o que pode ter acontecido, alguma coisa passional ou outra coisa. Voltamos a falar sobre o caso da médica que mandou cortar o pênis do ex-noivo que desistiu do casamento. Cirurgiões afirmam que é possível sim a reconstrução e restabelecimento da função sexual, mas só quando a parte amputada é reimplantada. Eu sinto muito por esse meu ex-noivo, espero que ele tenha recuperado a função dele, que desejo tudo de bom para ele. Ela é a mulher que, segundo a justiça, mandou cortar o pênis do ex-noivo. O caso aconteceu em 2002 em Juiz de Fora. Miriam Priscila de Rezende Castro não teria aceitado o fim do noivado, dias antes do casamento. De acordo com as investigações, ela e o pai encomendaram o crime. A médica, que se especializou em urologia, falou sobre a recuperação da vítima. Mas será que é mesmo possível uma reconstrução peniana? Este especialista explicou que há 2 situações. Primeiro, quando o homem tem acesso à parte do pênis que foi amputada. Nesse caso, é possível sim reconstruir e manter as funções urinárias e sexuais por completo. O resultado vem em média de 6 meses a 1 ano depois da cirurgia. Nós temos hoje uma recuperação acima de 50% da função sexual. As ereções se tornam completamente normais. A função sexual, a função urinária também. É possível perfeitamente voltar completamente ao normal. E sem nenhuma prótese, sem nada. Só mesmo com o reimplante do pênis. O médico diz que na maioria dos casos o corte é feito bem na base do pênis. Quando ele é perdido, por exemplo, aí não é possível fazer uma reconstrução. A área é fechada e a uretra, responsável pela função urinária, é desviada. A uretra é preservada e colocada na pele, entre o ânus e o escroto, a região que nós chamamos de períneo. E o paciente passa a urinar por ali, assentado. A função sexual genital peniana é 0. Não tem condições de recuperação mais. E diz que as próteses não adiantam. Elas são usadas apenas para perda de ereção. O paciente, ele não vai ter prazer. Ele não vai ter um prazer sexual peniano, vamos dizer assim. Ele não vai ter com aquele tubo. O tubo vai servir apenas para ocupar um espaço ali, apenas estético. Bandidos fizeram funcionários reféns e assaltaram uma fábrica em Machado, no sul de Minas. Foi no dia do pagamento. Os criminosos agiram no dia do pagamento de funcionários nesta fábrica de produtos alimentícios. Todos os bandidos estavam armados e renderam vigia da portaria. Para que tenha ocorrido esse roubo, a pessoa deva ter
a informação, alguém repassado essa informação, ou mesmo eles monitorado ali o movimento. De acordo com a polícia, 2 dos bandidos armados e encapuzados conseguiram entrar no pátio da empresa. Um deles pulou a janela do escritório e rendeu uma auxiliar de expedição. Ainda segundo a PM, o criminoso pegou cerca de R$40 mil em dinheiro e cheques que seriam utilizados no pagamento de funcionários. Os outros 2 criminosos pegaram cerca de R$1.600 e alguns pertences dos funcionários, como colares e anéis de ouro. A PM ainda não sabe quem são os suspeitos, mas acredita que eles sejam da região. O carro usado no crime era roubado. Foi tomado de assalto uma cidade próxima, entendeu? E a distância, né, entre essa cidade aqui e o município de Machado não ultrapassa 30 quilômetros. Voltamos com um flagrante registrado há pouco em Belo Horizonte de surf no asfalto. Olha só as imagens feitas por celular de rapaz em cima de um ônibus do MOV na Avenida Cristiano Machado dançando. Né? O trânsito aí bastante intenso no horário das imagens, me parecendo à noite, foi à noite isso mesmo? É à noite, imagens noturnas na Avenida Cristiano Machado em Belo Horizonte. E aí a gente pode ver 3 rapazes nessa imagem. Eles saíram pelo teto do ônibus para surfar, um flagrante de perigo nas ruas de Belo Horizonte. Moradores de 2 bairros de Sabará fecharam a BR-381 em protesto por causa da falta d'água. Os moradores fecharam a BR-381 próximo a Sabará. Segundo os manifestantes, há 3 meses, o abastecimento de água nos bairros Chácara e Bom Destino foi interrompido. A Copasa nunca fez questão de colocar uma água de qualidade pra gente. Só que de 3 meses pra cá a situação piorou. Não vem água nem de dia nem de noite, entendeu? Então a gente está tentando, com essa manifestação, sem ferir o direito dos outros, certo? No direito nosso de ir e vir, de todo mundo, certo? A chamar a atenção das autoridades para a população que mora aqui. 15 dias que não cai água na minha casa. Eu tenho um marido doente que ele precisa de cuidados especiais e eu tô comprando água. Já comprei 2 vezes, 2.000 litros de água e ajudando com um pouquinho às vezes que cai. Mas está muito difícil, precisamos de uma providência sim. Durante o protesto, os moradores decidiram liberar o tráfego na rodovia a cada 15 minutos. Alguns motoristas ainda insistiram em furar o bloqueio. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a manifestação de perto, mas não quis gravar entrevista. No fim do protesto, um dos líderes do movimento se desentendeu com um morador. A briga só foi interrompida com a chegada dos policiais. Uma mulher morreu num acidente entre um ônibus e um carro no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o Gol subia a rua Nadir, uma das principais do bairro, quando foi atingido pelo ônibus da linha 4107. O motorista do coletivo não parou na placa de pare. Estava escondido atrás de uma árvore. Sandra Lourdes Silva, de 55 anos, estava no banco do passageiro do carro. Depois do acidente, ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. No ônibus, ninguém ficou ferido. Moradores dizem que esse cruzamento é perigoso, reclamam da falta de sinalização no chão, com faixas, né? E denunciam que algumas placas estão encobertas por galhos de árvores, como a gente mostrou, essa de parada obrigatória no cruzamento. Vamos ver agora como é que está o trânsito em Belo Horizonte. Neste momento, com a ajuda das câmeras da BH Trans, a gente vê imagens ao vivo do Complexo da Lagoinha. O trânsito fluindo bem, todas as alças e viadutos. Agora vemos aí o trânsito na Tereza Cristina, perto do viaduto novo do Carlos Prates, trânsito intenso e lento na pista da esquerda. Agora vemos Nossa Senhora do Carmo, cruzamento com contorno na Savassi, o trânsito também intenso, um pouco de lentidão nessas 2 pistas do meio aí, na saída da trincheira da Rio Grande do Norte, em direção ao Sion e Belvedere. Descubra qual candidato a governador de Minas Gerais tem mais afinidade com as suas ideias com o Game das Eleições. Olha só, é só acessar pela internet Game das Eleições, sem cedilha e sem acento, .em.com.br. O jogo é composto de 16 afirmações com as quais você pode concordar, discordar,
concordar parcialmente ou discordar parcialmente. Os candidatos a governador do estado também receberam essas afirmações e opinaram sobre elas. Aí, a cada opinião sua que você marcar, os candidatos poderão se mover na tela. Os que têm opinião igual ou parecida à sua irão subir na tela. Os que têm opinião diferente ficarão parados. Ao final da corrida eleitoral, você vai saber com que candidato mais se identifica e poderá também conhecer com mais detalhes o que cada um pensa sobre os temas sugeridos. Jogue, divirta-se e conheça as propostas de cada um para o nosso estado. O Jornal da Alterosa está percorrendo os locais de Belo Horizonte que entra ano, sai ano, ficam inundados no período de chuvas. Nós queremos saber se alguma obra foi feita para evitar o alagamento e o prejuízo. Hoje vamos ver a situação da Avenida Francisco Sá, no Prado. Francisco Sá, uma avenida movimentada ou um rio assustador? Afinal, é bem com isso que ela se parece depois de cada temporal que cai em BH. São lojas inundadas, carros arrastados e muitos prejuízos. Por isso, estas placas de contenção nas entradas de cada comércio se tornaram comuns, assim como na Avenida Bernardo Vasconcelos. E por aqui tem gerente já aumentando o tamanho delas para não ser mais surpreendido. Começou a chover de repente e do nada, né? A água começou a subir. Aí quando a gente foi dar pro fé, já estava cobrindo os pneus do carro. O último alagamento na avenida foi considerado pelos comerciantes como o mais forte. Foi em abril deste ano. A enxurrada quase atingiu 2 metros. Já querendo prevenir qualquer dor de cabeça, este empresário gastou R$60 mil para elevar o nível do piso da churrascaria em 4 metros. A gente resolveu subir para não ter um problema com o alagamento, como a gente tem outros empreendimentos na região, e nós temos esse trabalho com a enchente, né? Tendo prejuízos várias vezes ao ano, geralmente são 3 que acontecem ao ano. Segundo os próprios lojistas, além de placas de alerta, outra intervenção feita na avenida foi o bloqueio de uma das aberturas da galeria, que ficava bem aqui. Tudo para que a água da chuva não transbordasse e voltasse para a avenida. Sobre as melhorias em relação aos alagamentos na Francisco Sá, a notícia não é nada boa. A Prefeitura informou por meio de nota que existe apenas uma elaboração de projeto para aumentar a capacidade de captação e escoamento das águas do Córrego dos Pintos, que influencia diretamente aqui na avenida. A obra, que está orçada em pouco mais de R$15 milhões, deve se iniciar no segundo semestre de 2015 e a previsão de término está lá em 2017. Com essa informação, Paulo, que já perdeu diversas mercadorias do bar por causa das enchentes, sabe que ainda vem muito sofrimento por aí. Quer dizer que esse ano, mais uma vez, a gente vai ter alagação aqui. Vai ficar cada um por si das contas. E a gente vai se virando como pode aqui, né? O domingo foi de comemoração do Dia da Independência do Brasil. Em Belo Horizonte teve desfile na Avenida Afonso Pena. Cerca de 1.500 pessoas participaram do desfile. Pela avenida passaram homens do Exército, da Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de integrantes da Associação dos Reservistas da Força Expedicionária Brasileira. Alunos do Colégio Tiradentes também marcaram presença. Ao longo da avenida, 4.000 pessoas, de acordo com a PM, acompanharam a parada. É uma data cívica militar. Civismo quer dizer cidadania, quer dizer sentimento de pertencer a uma pátria, e a nossa pátria precisa ser cultuada. Infelizmente, essa coisa do desfile ficou tão ligada à ditadura militar, a gente tem que resgatar isso e dar importância ao nosso país e à nossa independência. Terminou nesse fim de semana, em Boa Esperança, o Festival Nacional da Canção. Veja quem são os vencedores. Viva a nossa música! Vai a casa! Olhos atentos para a apresentação dos músicos que estavam afinados. Luta e chora de saudade, bem que fica na vontade de sentir o seu calor. Sandra é de Divinópolis, João de Florestal. Por onde o FENAC passou, lá estavam eles. Ele me apresentou o FENAC.
Aí eu vim, apaixonei. No terceiro lugar, o prêmio de R$10 mil foi para Santo André, no estado de São Paulo, com a música Vai em Casa, interpretada por Márcia Querubim. Ame, do compositor Cleuber Garcês, com a interpretação de Paulo Monarco e Dandara, de Cuiabá, no Mato Grosso, prêmio de R$16 mil para casa, conquistando o segundo lugar. E o ganhador do troféu Lamartine Babo e do prêmio de R$22 mil foi para Márcio Pazin, pela música Cadê o C Cedilha de Você, de Chapecó, Santa Catarina. O músico já havia sido vencedor do FENAC de 2012 e ficou muito feliz em sair de Boa Esperança novamente vitorioso. É sempre diferente e é graças à união da gente. Nada acontece sozinho, tem toda uma história, né? Obrigado. Como eu queria confiar, mas confiar tá perigoso. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda para mais de 2 milhões de contribuintes. Ao todo, são 2 bilhões e 200 milhões de reais. Para checar se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone no 146. A consulta permite o acesso ao extrato da declaração, que indica se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento que podem estar barrando aí essa restituição. Caso haja, o contribuinte pode fazer a regularização por meio da entrega de declaração retificadora. Essa restituição vai ficar disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá solicitá-la por meio da internet. O Jornal da Alterosa mostra mais um perfil de candidato a governo de Minas. Seguindo a ordem alfabética, você vai conhecer um pouco da trajetória do professor Túlio Lopes. Túlio César Dias Lopes é candidato do Partido Comunista Brasileiro. Nasceu no dia 8 de junho de 1982 em Belo Horizonte. Túlio é professor de História e trabalhou em escolas das redes municipal e estadual e na Universidade do Estado de Minas Gerais. Iniciou a vida política no movimento estudantil. Foi eleito para o Conselho Geral do Sindiúti. Participou do Comitê Mineiro, do Fórum Social Mundial e de Apoio e Solidariedade ao Povo Palestino. Foi secretário-geral da União da Juventude Comunista e é secretário político do PCB em Minas, membro do Comitê Central e da Coordenação Nacional do Partido. Estamos de volta com o Jornal da Alterosa. Você vai ver agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para a tarde de hoje. Eduardo Ferreira, do PSDC, tem reunião com coordenadores de campanha em João Molevade. Fernando Pimentel, do PT, participa de reunião do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas em BH. Pimenta da Veiga, do PSDB, visita a Santa Casa, na capital. Tarcísio Delgado, do PSB, tem encontro com lideranças em Belo Horizonte. Túlio Lopes, do PCB, tem reunião com a coordenação de campanha. Cleide Donária, do PCO, e Fidelis Alcântara, do PSOL, não divulgaram a agenda. Hoje a gente fica por aqui. Amanhã estamos de volta, 12h30, depois do Alterosa Esporte. Tem mais notícias na nossa segunda edição hoje, 6h10 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.